Muito boa noite, sejam bem-vindos à Linha Aberta. Hoje, como habitualmente trazemos aqui um tema para discutir. Vamos olhar para o rescaldo daquilo que foi a segunda volta das eleições intercalares em Nampula, que se saldaram então com a vitória de Paulo Van Hal, candidato da RENAM, sobre o candidato da Frelimo, Messi Kololo. Vamos então tentar olhar os cenários que se adivinham, até porque esta eleição foi uma espécie de um preliminar face às eleições autárquicas agendadas para 10 de outubro. Que tipo de cenários já se colocam na mesa? Quais são as consequências deste resultado que colocou então a RENAM no poder em Nampula, em substituição, portanto, em termos de presidência, obviamente, ao nível da Assembleia Municipal, mantém-se rigorosamente como está até as próximas eleições. As consequências para o Partido Frelimo, que voltou a perder Nampula, o que é que significa para um partido que digamos, um partido que está um partido de governação, volta a confirmar então que está a perder terreno nos principais centros urbanos. Muito bem, tenho comigo aqui três convidados. Boa noite a todos. Tenho Celeste Macuaco, boa noite, Hilário Chacato. Tenho aqui também o Borges Nhamir. Os três então que vamos tentar olhar para este cenário das eleições. Vou começar pelo Borges, porque esteve em Ambana acompanhar em loco as eleições. Uma leitura, Borges, de que foi este cenário das eleições. Depois de uma primeira volta em que a Messi Kololo esteve à frente, o que é que explica, na sua opinião, este resultado desvantajoso, obviamente, para o candidato a Frelimo? Bom, boa noite, obrigado, Jeremias. Boa noite, colegas. Eu penso que há muita coisa a dizer em relação à eleição de Nampula, mas eu iria dizer as coisas mais curiosas, talvez aquelas que as pessoas menos pensam nisso. Primeiro é que o MDM conta. Tirando a RENAM que ganhou e a Frelimo que perdeu, o MDM conta, porque nós vimos o MDM a endossar o voto à RENAM, e a RENAM que não conseguiu, o candidato da RENAM que não conseguiu maioria, ficou em segundo lugar, conseguiu passar para frente. Então, penso que é irrefutável dizer que o MDM conta de alguma forma. E se olharmos isso numa perspectiva do futuro, pode haver alianças estratégicas muito importantes em determinadas cidades para permitir uma governação e, quem sabe, algumas províncias para permitir uma governação da oposição. Estamos a falar do MDM e RENAM. É o primeiro aspecto. O segundo aspecto, do ponto de vista do próprio processo, é que a fiscalização que esteve lá presente da sociedade civil e da imprensa em massa foi muito relevante também para permitir alguma transparência e integridade do próprio processo eleitoral. Porque houve muitas tentativas de organizar a eleição de uma forma fraudulenta, mas a intervenção da imprensa e da sociedade civil local desempenhou um papel fundamental, detectando alguns tipos de esquemas de manipulação, como a tentativa de enchimento de urnas, que é um problema que persegue os processos eleitorais em Moçambique, e isso foi muito importante. O terceiro aspecto que gostaria de realçar é que talvez seja um pouco forçoso falar disso, mas a RENAM é o único partido que foi para esta eleição sem estar envolvido em escândalos relacionados com a corrupção e um pouco questões de má gestão. A Frelimo, ainda que seja a nível central, está envolvido no problema das dívidas, que é um problema muito sério, que põe em causa a integridade de um partido que está a governar. Sentiu a repercussão disto durante a campanha eleitoral? Eu penso que sim, as pessoas estavam totalmente cansadas, ou seja, ali houve uma espécie de voto de rejeição, voto de rejeição de políticas não locais, mas centrais da Frelimo. O mesmo aconteceu com o MDM, que, sendo verdade ou suposição, está envolvido de certa forma em corrupção e que levou ao afastamento com o presidente Amurani. Então, eu penso que esses elementos também têm que ser trazidos a contas para olhar concretamente a questão de Nampula. Muito bem. Queria uma análise sua, em termos genéricos, daquilo que foi o resultado em particular desta eleição. Muito boa noite aos telespectadores da STV, boa noite aos colegas, assim também Jeremias. Olha, eu já tinha dado uma entrevista à STV, que foi publicada no jornal O País e inclusive passou, portanto, num dos programas noticiosos da STV, que foi intitulado Chacato considera que Kololo terá mais dificuldades de vencer eleições em Nampula. O cenário que eu desenhava era, de facto,
apesar de Vaal ter tido 40%, neste caso estava numa situação de desvantagem comparado com o seu adversário, neste caso o Kololo. Apesar deste cenário todo, eu via uma situação em que tínhamos um eleitorado, portanto, da oposição, por natureza, e que este eleitorado não lhes interessava a mensagem trazida pelo candidato. Apesar de que o candidato, eu teria dito isso num dos programas televisivos, que o candidato da Frelimo era, em termos de discurso, em termos de capacidade de articulação, em termos de capacidade de transmitir a sua mensagem, estava muito bem posicionado. O candidato da Renamo parecia, nesse aspecto, muito fraco, um candidato, portanto, sem um discurso muito polite, um discurso muito mais convincente e mobilizador. Mas, apesar disso tudo, eu fazia cálculos de que se o MDM teve 10% e a Renamo teve 40%, e tivemos 4,5% de um candidato, portanto, independente e 1% de Mutoropa. Ao somar, portanto, esses números, davam uma margem de 55% a 56% à oposição. Não previa o cenário de que a oposição, inclusive, viria ao público, como aconteceu com o MDM, dar o seu apoio direto, ainda ir ao terreno caçar o voto com o candidato da Renamo. Então, este cenário, para mim, ou esta vitória da Renamo, para mim não é nenhuma surpresa, é um cenário que eu já tinha pessoalmente desenhado, que Kololo teria muitas dificuldades. Agora, existem elementos que me chamaram muita atenção neste processo todo, que eu acho que foi um processo didático, de certa forma, para uma democracia que ainda está em consolidação, não é? O primeiro aspecto é que é possível realizar um processo eleitoral que tem um grau de credibilidade. Então, nós vimos, talvez por aquilo que o colega Borja aqui partilhou, a perspectiva de que houve muita participação da comunidade internacional, de observadores, quer nacionais assim como internacionais. Então, isso garantiu que o processo fosse muito mais transparente. Este é um elemento interessante para mim, que é possível nós realizarmos um processo eleitoral credível, como aconteceu em Nampula. O segundo aspecto é que a campanha, na minha percepção, foi muito mais ordeira, foi uma campanha, sobretudo esta segunda campanha, conseguiu trazer à urna cerca de 8%. Se nós olharmos para a primeira volta, tivemos... Em relação à primeira volta. Exatamente, foram 25%, agora estamos a falar de 33%, portanto, de participação do eleitorado. Então, penso eu que houve uma mobilização, mas também houve uma participação por parte dos protagonistas muito mais pacífica, muito mais ordeira. E o terceiro aspecto, que é o penúltimo que eu anotei aqui, é que é possível nós realizarmos um processo eleitoral que, logo no período pós-eleitoral, os protagonistas reconhecem a vitória, portanto, do vencedor. Vimos, portanto, o líder, aliás, o chefe da Brigada Central da Frelimo, Tomás Salomão, logo após os resultados preliminares, ele veio ao público felicitar. Isto é algo muito interessante na nossa política, não tem sido novo. Em África é muito interessante porque nós sempre assistimos conflitos pós-eleitorais. Então, achei esse um dado muito interessante e que nós precisamos de emular isso para os próximos processos eleitorais, que tenhamos essa cultura de quando vamos ao jogo, alguém vai ganhar e o outro vai perder, tem que saber reconhecer. E o último ponto é uma ausência, digamos, muito mais pujante por parte das autoridades policiais. Nos outros processos nós vimos a polícia costuma ser um ator exatamente, muito relevante. Exatamente. Então, neste processo, quase que não ouvimos, digamos, esta participação violenta e agressiva em que o polícia aparece como um ator relevante. Então, achei, portanto, um processo diferente e que temos alguns pontos por aprender ou algumas lições por retirar para os próximos processos eleitorais. Ernesto, queria ver a sua leitura também deste processo. Boa noite a todos. Na verdade, sob o ponto de vista administrativo, tem uns aspectos, portanto, que os colegas me antecederam referiram, que sob o ponto de vista inclusive de didática, de gestão política das eleições, temos que salutar. A começar ainda pelos órgãos de administração eleitoral nesse processo. Agora, os resultados. O mapa revela ainda que, pelo menos para estas eleições,
a Frelimo per si, no contacto ou no jogo direto com as outras forças políticas, portanto, ainda está em vantagem, portanto, ainda tem um peso muito grande. Okay? Portanto, não foi necessariamente uma vitória da Renamo contra a Frelimo, como o meu primeiro colega interveio a dizer, e muito bem, que há provavelmente aqui um peso do MDM no capítulo. Agora, os processos eleitorais também fazem-se por análise hipotética do alinhamento do voto das abstenções. Okay? O que é que se passou aqui? Quem é que se absteve? Okay? É a base social de apoio da Frelimo? Quem é que se absteve? Portanto, não, é preciso também fazer-se uma análise em torno disto para percebermos, de facto, esta nuance, portanto, da vitória. Portanto, para mim é uma vitória de uma oposição no cômputo geral do que propriamente no confronto Frelimo-Renamo. Esse é um ponto. Agora, por que é alarido a Frelimo ter perdido em Nampula? Exatamente porque elementos de governação central, okay, estiveram presentes no contexto de uma eleição local. Portanto, houve ali elementos de alinhamento do voto que estavam ligados, provavelmente, com uma censura do tipo de governação e resultados de governação de nível nacional. Isto não podemos deixar de lado. Por outro lado, temos o cenário dos próprios resultados eleitorais, portanto, que espelham aquilo que pode vir a ser as próximas eleições em Nampula. Eu estou muito convencido que os meses que restam para a próxima eleição em Nampula serão meses mais de gestão política do que propriamente administrativa por parte da Renamo, e catapultando ainda uma imagem, okay, digamos, de pré-campanha para... Portanto, se estas já foram difíceis para vão ser ainda mais, portanto, difíceis, portanto, as próximas. Exatamente pelo tipo de jogo que a Renamo pode fazer neste pouco tempo até lá. Fala-se muito também de que a eleição, portanto, em Nampula pode ter repercussões nas outras grandes cidades. É possível. Mas não nos esqueçamos que mesmo se retirarmos a componente urbana, do voto urbano, nas eleições gerais, nestes grandes centros, portanto, a partir de Ribeira, Quelimane, Nampula, a Frelimo não está tão bem posicionada assim. Okay? Então, não é uma, digamos, grande surpresa nesse contexto. Por outro lado, tem também um voto quase que antropológico que aconteceu, no sentido de que a forma como a população, portanto, municipal de Nampula, reagiu ao desaparecimento físico do então Idil, quase que colocou rótulos de culpabilidade. Claro, a começar pelo exatamente, MDM. a começar pelo MDM. Então, a Renamo, não necessariamente porque ela está intacta dos problemas, portanto, no imaginário coletivo dos cidadãos. Sabemos que a própria Renamo está no contexto das clivagens político-militares que foram acontecendo nos últimos tempos. Ela não está tão isenta dos problemas que as populações foram sentindo ao longo destes anos no país. Mas neste capítulo deste voto que eu chamo antropológico, ela está ausente. Está a perceber? Ela está ausente. Portanto, a rotulação de culpabilidade por desaparecimento físico deste nosso filho, como chamavam sempre os municípios de Nampula, a Renamo estava quase aqui, portanto, como uma espectadora. E saiu a ganhar com isso. E não é por acaso que, sem uma campanha efetivamente de oferecimento de um programa político de gestão autárquica,
Não houve isto por parte da RENAM. Eu acho por que isso, não houve de parte de ninguém, na verdade. Não, o candidato da Frelimo tem mais domínio de presença e de manipulação do espaço público. Okay? Tanto os problemas municipais que ele, portanto, evocava, o tipo de soluções, portanto, o tipo de agentes e acordos que ele ia estabelecendo, professores, portanto, como comunidade comercial, etc, etc. Ele estava mais dentro do contexto de gestão urbana do que propriamente o candidato da RENAM. Mas não foi isto que determinou o vencedor. Exato. Eu queria quase um consenso de que a Frelimo tinha um melhor candidato, pelo menos do ponto de vista discursivo. Eu disse aqui várias vezes, mas é este ponto que eu queria trazer. Ou seja, não basta a Frelimo trazer sequer um melhor candidato para ganhar esta eleição. Como é que explica? Olhamos para os resultados. Na primeira volta, Paulo Van Halen teve 29 mil votos e terminou a segunda volta com 55 mil, são números redondos. A Miss Cololo teve 32 mil e na segunda volta 39 mil. Portanto, subiu apenas mais 7 mil e o outro subiu quase 16 mil votos. Borges, volto a ti. O que é que explica o que é que explica, se formos só pelos números da primeira volta, o MDM com os seus 10%, portanto, não chegava aos 16 mil votos. Portanto, tem de haver outros fatores mobilizadores, aglutinadores do eleitorado, no sentido de vamos apoiar massivamente o candidato Paulo Van Halen para que não haja surpresas relativamente ao candidato à frente. Que outros fatores é que explicam que um candidato que é quase, se não é consensual, muita gente o afirmou, era manifestamente, articulava melhor as questões, não tenha sequer ganho. Bom, Ricardo Jeremias, antes disso eu queria puxar um pouco este assunto para o lado do próprio processo, porque eu estive, como da parte da organização que faço parte, envolvido a trabalhar no processo eleitoral. Então, muitas vezes há questões que nós pensamos que é resultado da ação dos eleitores, mas é mesmo dos órgãos de gestão eleitoral. Ou seja, na primeira volta, muitas pessoas simplesmente não votaram porque não foram permitidos a votar. Então, isso também pode ter contribuído para uma melhor participação nesta segunda volta. Eu explico isso. É que na primeira volta, as pessoas iam lá, chegavam para votar e não tinha como votar porque não encontravam o nome. E temos que recordar que o recenseamento para esta eleição foi feito em 2013, 2014. Passou 5 anos. Eu duvido muito que o moçambicano conserve cartão de eleitor por 4 ou 5 anos. Então, uma grande parte das pessoas já não tinha o cartão de eleitor. O que significava? Vai lá com o bilhete de identidade, carta de condução, o passaporte, quer votar num centro de votação que pode ter 10 mesas. A pessoa tinha que andar de mesa a mesa à procura da sua mesa para votar. Desta vez houve uma melhoria, resultado das críticas. O STAI colocou lá um técnico com um computador que, ao chegar o eleitor, dirigia-se à mesa e dizia o seu nome, procurava um nome num programa que pode ser Excel. Encontrava um nome e indicava-lhe a mesa. Isso aumentou a participação. Facilitou, na verdade, a flexibilidade. Então, isso é um elemento que tem que se ter em conta. Bom, é um elemento técnico. Agora, eu penso que, como Jeremias estava a dizer, as pessoas fizeram uma corrente para não permitir que a Frelimo ganhasse. As pessoas ganharam mais confiança. As pessoas disseram assim, ok, agora é possível ganhar. Na primeira volta não havia muita expectativa. Eram muitos candidatos, o voto da oposição dividida, que é um facto. Mas na segunda volta disseram, ok, ou somos nós contra um só. As pessoas uniram-se em torno do candidato da RENAM. E eu estive em Nampula nas noites anteriores à votação. É verdade que em Moçambique não se publica inquéritos de pesquisa de tendência de voto antes e tudo mais, mas naqueles dias de reflexão conversa-se muito com as pessoas, com os taxistas, nos bares. As pessoas diziam assim, não, nós não queremos a Frelimo de volta a Nampula. Porque nos 3, 4 anos que esteve na oposição, vimos mudanças concretas. E as mudanças estão lá. Segundo aspecto, diziam, bom, nós queremos experimentar outras coisas. Então, eu penso que essa ideia de experimentar novas coisas, que nunca tinha acontecido antes, né?
em Nampula. Permitiu a experiência com o Mourane deu bons resultados. Deu bons resultados. E, como dizia o meu colega Ernesto, o tempo que resta é tão pouco para se avaliar a governação da Renamo. Então, eu quero acreditar que há de Isto pode jogar a favor ou contra o candidato da Renamo? Eu penso que tem tudo para jogar a favor do candidato da Renamo. Agora, há outro elemento muito importante. Eu posso me considerar um pouco cético, mas eu continuo a repetir que a fiscalização massiva do processo eleitoral em Nampula ajudou muito. Por quê? Porque foram encontradas senhoras com boletins de voto. Não sabíamos onde é que aqueles boletins de voto iam. Foram encontradas pessoas que vieram de outros distritos da província para votar. Essas pessoas foram detectadas. O que estamos a dizer é que toda a força ativa nacional independente, a imprensa, esteve concentrada em Nampula. Este ano, em 2018, em outubro, o mesmo grupo vai ter que se dividir em 53 cidades e vilas. Então, muitas coisas podem escapar. Agora, não é muito líquido assumir... Então, o Borges acredita que as eleições também se jogam nos bastidores? Definitivamente. Principalmente as eleições moçambicanas, que é nisso que eu tenho estado a trabalhar. Jogam-se muito nos bastidores. É pequenas coisas. Deixa eu explicar uma coisa assim que parece simples, mas pode ser um pouco mais complexa. Os partidos disseram o seguinte: bom, nós a partir de agora, nos membros de mesa de votação, queremos indicar nossos membros, pessoas da nossa confiança. Aquelas pessoas não estão a trabalhar pela integridade do processo eleitoral, estão a trabalhar para satisfazer os interesses dos seus partidos. Então, as pessoas que facilitam ou praticam fraude são mesmo as pessoas que estão lá na mesa, porque foram indicados pela Renamo, pela Frelimo e, neste caso, na arquitetura atual, por estes dois partidos para estarem lá. Então, é preciso que haja um elemento terceiro, efetivamente independente, interessado na integridade do processo, para ajudar a olhar. Em Nampula nós tínhamos cerca de 4 observadores por cada mesa. Em outubro não vamos ter isso. E o jogo dos bastidores vai influenciar muita coisa. Chaka, queria ouvir também o seu comentário relativamente a este aspecto do jogo dos bastidores, a sua influência e o facto de eleições intercalares concentrarem toda a atenção e muitos desses aspectos, portanto, normalmente as eleições mais transparentes são aquelas que acontecem quando são intercalares, portanto, são eleições isoladas, diferentes de um contexto de eleições em 53 municípios, como vamos ter em outubro. E estes resultados que eu mencionava aqui, o facto de a Miss Cololo ter subido apenas 9 mil e o da Renamo praticamente 16 mil, se olharmos a proporção do voto, o custo do voto, quanto é que custa o voto da Frelimo, com toda aquela pujança que foi movimentada, eu via o encerramento da campanha, portanto, um pouco antes do domingo, que antecedeu a votação, e vimos o estádio totalmente cheio. Ou seja, se quisermos analisar as eleições pelo olhar para as pessoas vão às campanhas e tudo, enganamos peremptoriamente. O que é que determina estes resultados para um investimento tão massivo que a Frelimo fez, por exemplo, nesta campanha? Olha, eu primeiro acho que a capacidade que os candidatos tiveram de mobilizar o eleitorado, aqui fala, por exemplo, falei aqui de uma alteração muito profunda daquilo que era o nível de abstenção por parte do eleitorado. Eu penso que isso também é um elemento importante para alterar o xadrez, portanto, destes resultados. Nós tivemos mais de 8% a participar neste processo eleitoral do que, portanto, em relação ao primeiro. Então, eu acho que isto jogou um papel muito importante para termos esses resultados em que a Renamo tem um número muito mais elevado. E nós vemos um Vale nessa segunda campanha muito mais interativo, um Vale muito mais solto em relação ao primeiro Vale. Este Vale penso que já tinha feito algum trabalho de casa, tinha feito o TPC como deve ser, se compararmos com o Vale anterior. Então eu penso que estes elementos também jogaram a favor desses resultados. Agora, um elemento muito interessante que eu queria aqui comentar em termos daquilo que é o spillover desses resultados que nós estamos a assistir em Nampula. Eu penso que é um cenário provável que nas eleições de outubro nós tenhamos uma tendência
um voto punitivo, não é, para o partido que está no poder. Tendo em conta os últimos desenvolvimentos do nosso país, estou a falar da condição atual econômica, estou a falar da própria dinâmica política moçambicana atual. Então, há uma série de fatores que levam, sobretudo, a juventude e todo cidadão, portanto, que tem uma capacidade de exercício da sua cidadania muito elevada, tem uma consciência política muito elevada. E esses indivíduos estão concentrados nas zonas urbanas. Então, nas zonas urbanas é onde o jovem, é onde, portanto, as crianças e os seus pais sentem as dificuldades reais da vida. Então, eu acho que a Frelimo terá que fazer uma ginástica muito profunda para poder conseguir, durante esses meses que se avizinham ou que se restam, alterar esta percepção de que queremos coisa nova, queremos experimentar algo novo. E há uma percepção de que em todas as zonas ou em todas as autarquias onde tentou-se experimentar algo novo, houve resultados. Estou a falar da Beira, estou a falar de Quilimane, agora estamos a falar de Nampula, de Morane. Então, esta percepção vai se consolidando a nível das zonas urbanas. E como eu dizia, o jovem da cidade, o cidadão urbano, é muito mais exigente. É um cidadão, portanto, que conhece, sente a vida política. Então, eu desenho um cenário muito difícil nas autarquias, não a nível das eleições gerais, porque a nível das eleições gerais ainda encontramos um eleitorado nas zonas rurais que, apesar de não ser tão linear assim, mas é um eleitorado que não tem uma consciência muito mais exigente do ponto de vista político. Então, eu acho que o cenário, de facto, é muito sombrio, é um cenário muito difícil para o partido no poder e terá que fazer um TPC muito, digamos, sério para tentar alterar este xadrez político atual. Mas, Paguá, também queria olhar para estes números. O que é que foi tão determinante assim para uma diferença tão avassaladora, isto versus os recursos colocados, portanto, investidos na campanha? Não, na economia do voto, não restam dúvidas que é onde a derrota da Frelimo pesa mais. A logística de produzir o voto é muito maior, normalmente, nos partidos no poder, porque eles detêm, portanto, várias formas, portanto, de acesso aos recursos. Exatamente. E no cômputo final, portanto, no rácio recurso por voto, portanto, sai muito mais, o custo é maior. Então, é aí onde, portanto, eu falo de que na economia do voto, portanto, a derrota é mais pesada. Isto não aconteceu em Nampula. Isto já vem acontecendo já de pleitos eleitorais, portanto, anteriores, em que os estádios, os meios de propaganda, etc., portanto, são tão avassaladores e tão expressivos, tempos de antena e etc., por aí adiante, mas, portanto, os resultados, portanto, sobretudo nas províncias, portanto, do centro-norte. Agora, a reflexão que o partido devia fazer, no meu entender, era começar primeiro pelo próprio conceito e alcance de gestão municipal. A governação municipal entrou em Moçambique de forma distante dos cidadãos, no geral. A governação municipal, previsto pelos jornais de descentralização, que tinha que ser aquela descentralização, aonde eu encontro com o edil e o presidente, debato ideias, portanto, o acesso, portanto, aos órgãos de decisão da minha autarquia, do meu espaço urbano, tinha que ser mais célere, sob o ponto de vista de flexibilidade administrativa para a resolução dos problemas.
Muito pelo contrário, distanciou-se. Exatamente. Os presidentes dos municípios são uns mini-presidentes da República. Exatamente, distanciou-se. Inacessíveis. Audiências, inacessibilidade, os vereadores, exposição de meios, portanto, de simbólicos e materiais de poder, confronto polícia municipal e cidadãos, quer dizer, de forma violenta, quer dizer, um cenário todo ele de um mini-estado federal, que aquilo, no meu entender, eu creio que distanciou o tipo de preceito e propósito da governação municipal face, portanto, aos intentos da descentralização no capítulo da municipalização. E isto está a sair caro. Está a dar custos ao Estado, ao governo central. Ou seja, o governo central vai apanhando por tabela. Exato, vai apanhando por tabela. E uma das coisas que vai acontecendo na atualidade é que a formação do voto já não é daquele contexto tradicionalista de que, bem, naquele sítio ali vivem pessoas do partido X, ali vivem pessoas do partido Y. Já não é tão assim, situando com alguma acessibilidade o contexto rural, não sei. Mas no capítulo urbano e periurbano, como estava a dizer, portanto, o Chacan, a formação do voto já é tão volátil. E há um instrumento que aparece hoje na formação do voto, que são as redes sociais. A sátira que começa a acontecer e vai de dia a dia sobre os não resultados da governação, portanto, espalham-se de uma maneira tal, e parecendo que não, isto dá um sentido de, pelo menos, alinhamento dos cidadãos face a quem vou votar, que tipo de justiça vou fazer, e etc, etc. Então, para mim, são estes dois grandes campos que se devia olhar. Portanto, eu no lugar da Frelimo, olharia nesse Jeremias, antes que fique extemporânea um comentário aqui que eu queria fazer rapidamente. Eu acho que a ideia de demonstração do poder financeiro do partido, num contexto tão complexo do ponto de vista das condições econômicas moçambicanas, de crise, em que as pessoas sentem o custo de vida, as pessoas não sabem o que comer, há, portanto, muitas dificuldades em Moçambique, neste contexto em que nós vivemos. Mesmo a classe média vive com mais dificuldades hoje do que vivia há alguns anos atrás. Exato. Isso cria um sentimento de revolta. Basta ver que hoje o combustível subiu brutalmente. Exatamente. As pessoas vão questionando, olha, não temos dinheiro, mas o partido tem tanto dinheiro assim. Movimenta tanta logística que custa tanto dinheiro para fazer campanha. Enquanto os outros partidos aparecem naquela humildade, como o Djacama costuma dizer, eu não tenho camiseta para oferecer. Não é? Então, isto vai criando um sentimento de revolta. Então, o efeito que se espera com esta máquina, digamos, que demonstra o poder financeiro, não é, o poder econômico por parte do partido, são contrários. Ao invés de ter uma mobilização que se espera, as pessoas vão criando revolta e vão criando um sentimento, portanto, vingativo e chegam à urna, portanto, decidem penalizar o partido. Por isso que temos esta realidade, enquanto usa-se uma máquina, uma indústria, portanto, para mobilizar a opinião pública e resultados são, portanto, esses que temos estado a assistir. Então, eu acho que essa estratégia de uma demonstração de capacidade financeira pode não ter os efeitos desejados no contexto em que vivemos hoje. Nesta altura está-se a discutir um novo pacote, o pacote de descentralização, que tem algumas nuances que de alguma maneira nos ligam a estas eleições, nomeadamente o modelo de eleição das assembleias provinciais, dos governadores, também ao nível das eleições autárquicas. Que tipo de consequências é que estas eleições, este tipo de resultados que temos estado a assistir ultimamente, pode ter na nova configuração do poder no país? A vossa leitura. Eu penso que
esta eleição de Nampula é definitivamente anticâmara das próximas eleições. Não só próximas eleições autárquicas, mas principalmente a eleição do governador. Bom, acaba sendo eleição, sim. Apesar de ser nomeação, mas é eleição, em termos daquilo que está a ser debatido quanto projeto. E como dizia no meu primeiro comentário, que o MDM conta, definitivamente o MDM conseguiu mostrar que tem o seu eleitorado que é de cerca de 10% a 15%. O MDM que é significativo num partido que tem sensivelmente 10 anos. 10 anos. E se me permitem recuar um bocadinho para dizer que o MDM é resultado de eleições locais. Ou seja, há estudos que mostram que o MDM é consequência da descentralização. Ou seja, a partir de um indivíduo que é edil local, nasce um partido nacional e que está a conseguir capturar esse eleitorado de cerca de 10%. Então, eu penso que este 10% do MDM vai jogar um papel muito preponderante, porque se nós formos olhar, por exemplo, para centro e norte, tirando Maputo, tirando o sul, que é um pouco atípico, tem sido um pouco atípico até aqui, as diferenças de quem ganha e de quem perde nunca é de uma margem superior a 10%. Então, aquele eleitorado do MDM, que efetivamente é um eleitorado jovem, é volátil por ser jovem, muda facilmente de opinião, mas está lá, pode jogar um papel muito importante. Aliás, Niassa, Nampula, Zambésia, Manica, Tete, as diferenças foram uma margem de 4,5% até 5%. Exatamente. Então, nas eleições gerais. Nas eleições gerais. Se os governadores que estão a governar neste momento tivessem sido indicados no modelo próximo, nós não teríamos a Frelimo a governar 4 ou 5 províncias. E não há nada que não nos permita dizer que em 2019 isto há de ser assim. Agora, ainda estamos a discutir com muita antecedência um projeto que ainda não saiu. Espero que o projeto saia. Tem as suas imperfeições, mas é importante porque é um esforço concreto de descentralização. O que eu quero dizer é que o MDM, se for inteligente, vai ter muito a ganhar com esse projeto, fazendo alianças concretas em alguns lugares. Eu duvido que o MDM por si só consiga governar uma província sequer, porque aí vem o voto rural que ainda é tradicional. Não muda muito como o voto urbano, mas vai jogar um papel importante. Segundo, a Frelimo, que nós a conhecemos, eu creio que vai ser muito resistente, principalmente por causa desses resultados de Nampula. Nós já começamos a ver nas redes sociais, algumas pessoas mais corajosas a darem a cara, a dizer que, bom, o presidente Nyusi é o Gorbachev de Moçambique, vai entregar o poder. Então temos que equacionar também uma reação adversa de parte da própria Frelimo, que pode comprometer os passos com que a descentralização está a ser dada, porque definitivamente... Acha que pode haver hesitações neste processo não avançar? Sim, eu não quero ser pessimista, mas é assim, do ponto de vista de ciência, qualquer partido busca o poder, conquista a manutenção, expansão do poder. Isso é teórico. Do ponto de vista prático, a Frelimo precisa muito mais do poder do que qualquer outro partido no mundo, porque os membros da Frelimo não sabem viver sem poder. Ou seja, é através do poder que tem que controlar o Estado, que conseguem viver tudo o resto. Conseguem viver do ponto de vista econômico, até do ponto de vista social. As pessoas que já não conseguem conduzir seu próprio carro, tem que ter alguém a conduzi-lo. Então, perder o poder é muito mais doloroso para os membros da Frelimo atual. E eu estou a prever uma hesitação em função dos resultados de Nampula. E assim, a gíria, nas brincadeiras, as pessoas dizem: agora é que a Renamo vai montar cancela no SAVE. E são pessoas que têm acesso aos presidentes, são pessoas que têm acesso aos antigos combatentes e vão passando essa mensagem. E, mais uma vez... Mas quase de uma incitação. Voltando para a questão dos bastidores, as eleições também são ganhas nos bastidores. Então temos que prever, em função dos resultados de Nampula, temos que prever próximas eleições muito mais difíceis do ponto de vista da integridade e transparência dos processos. Chagado, como é que equaciona este cenário de, obviamente, falamos em função dos resultados das eleições anteriores, que não têm validade nas eleições que se seguem, uma eventual
uma aprovação de quero ser otimista, que o pacote de descentralização vai passar. Se não passa agora, vai passar algum ano. É um processo irreversível e vemos isso no mundo inteiro. As hesitações também fazem parte do processo. As mudanças nunca foram pacíficas em lado nenhum. Mas se não for desta vez, vai passar sempre algum ano. Acreditemos nisso. Um modelo, uma eventual configuração de partilha autêntica do poder, do ponto de vista de 5 províncias para Frelimo, 5 províncias para o NAMO, com a MDM ali com 5, 4 ou 6, 4, enfim. Um cenário desta natureza seria benéfico ou não para a nossa democracia? Olha, eu penso que o mercado político moçambicano tem que ser aprovado esse processo, aliás, esse pacote, num modelo em que a vitória é a maioria absoluta, porque se for relativa o jogo não sei como é que fica, mas no modelo de uma maioria absoluta, vamos ter um mercado político extremamente interessante em Moçambique, na medida em que a percepção neopatrimonialista do poder, de achar que o poder é nosso, vai ser quebrada. E haverá uma grande ruptura, não é, política em Moçambique, em que os que por muitos anos governaram, acreditaram que basta ganhar, não é, the winner takes all, basta ganhar, as gerais ganhou tudo. Essa percepção vai ser quebrada. Vai ser necessário que mesmo os partidos, digamos, poderosos em Moçambique, como o caso da Frelimo e Renamo, passem a considerar a possibilidade de fazer estratégias ou negociações estratégicas com os pequenos partidos. Estamos a dizer... Basta dizer-me que no último congresso a Frelimo aprovou os seus estatutos. Há uma nuance que passou despercebida a muita gente. Já prevê coligações, algo que não acontecia antes. Não foi muito publicitado, mas terá eventualmente já a ver com este cenário. Percepção de distribuição do poder. Pois. Agora vamos passar a ter exatamente a distribuição do poder em Moçambique, onde as províncias não são governadas apenas por um único partido. Então eu penso que isto vai tornar a própria governação em Moçambique... Se fizer coligações, pode bloquear. O MDM vai ser o elemento partido charneiro. Exato. Se a Frelimo mesmo fizer os partidos com 1%. Mesmo partidos com 1%. Com o MDM, 2%. Com os outros, sim, pode bloquear a RENAMO, claramente. Sem sombra de dúvida. Ou seja, isto não é a partida favorável à RENAMO. Pois, não podemos, apesar das origens históricas comuns do MDM e RENAMO, mas os interesses políticos falam mais alto no momento de formar coligação. Então, eu penso que o próprio cometimento dos governantes vai mudar muito para com os seus governantes. A percepção de que, de facto, nós precisamos de fazer algo acontecer a nível local, a nível distrital, a nível provincial, a nível, portanto, das autarquias. Então, eu penso que nós estamos a caminhar, de facto, para um modelo que nos traz uma dinâmica política muito mais interativa entre os governantes e, portanto, os governados. Aquela perspectiva, não me lembro quem levantava, de um presidente, acho que o ilustre, de um presidente do Conselho Municipal que é um pequeno chefe de um pequeno Estado, de uma pequena federação. Penso que isso vai quebrar-se, porque o presidente do Conselho Municipal tem que interagir, de facto, tem que viver os problemas reais do cidadão. Então, penso que é um futuro muito promissor do ponto de vista daquilo que é a dinâmica política nacional. Vamos para qual? Está otimista ou pessimista que esse processo possa avançar ou recuar? Não. Se tivermos em linha de conta que a forma como está sendo gerido este processo está sendo propalado, inclusive, pelo chefe de Estado, que é parte de um pacote, portanto, de estabelecimento da paz em Moçambique, eu penso que não tem como recuar, porque é a marca, é uma das marcas do chefe de Estado. Esse é um lado. O outro lado é que mencionou o Estatuto da Frelimo, tem mais coisas para além dessa que vão em torno de erradicação da perspectiva e de algumas migalhas de partido único que ainda tinham ficado, portanto, lá ainda subentendidas. Portanto, é um partido da Frelimo também que está a modernizar-se, está a ler os ventos de mudança, não restam dúvidas em relação a isso.
E o pacote de descentralização, penso que não vai sofrer grande revés nesse sentido. Agora, a grande questão aqui é saber até que ponto, enquanto grupo homogêneo, ela própria, a Frelimo, avança, portanto, nesse sentido. Porque não nos esqueçamos que os partidos não são necessariamente uma conjugação homogênea de ideias. Apesar de que a ideologia política mãe possa permanecer, mas hoje já funciona muito o tipo de alianças, interesses, portanto, status quo que pretende romper ou manter, que faz com que uma determinada, não gosto de falar de alas, mas um determinado, portanto, agrupamento, portanto, se singra dentro de um partido. E isso é que vai determinar que os pró-pacote de descentralização mais flexível, portanto, vençam ou não. A ideia também, portanto, concordo aqui com os colegas, a ideia, portanto, de um poder cada vez mais, portanto, partilhado porque a Frelimo partilha poder, mas ela partilha o poder não no exercício. Agora, a partilha de poder vai já para o nível de exercício. Olha, esta província, eu tenho uma configuração assim, portanto, o dia a dia, como é que é fazer política em prol dos cidadãos, portanto, independentemente da cor partidária. E aqui, a lição não vai ser só para Frelimo, mas também, embora a sociedade civil, portanto, não escapa isto muito à sociedade civil, não sei porquê, os partidos com mais responsabilidade para Frelimo devem começar a perceber que há pactos de regime que devem começar a fazer, portanto, parte do dia a dia do diálogo político. Independentemente se vem Renamo, vem MDM ou vem não sei quem, portanto, há elementos de estratégia nacional intocáveis. Vou dar um exemplo simples. Ao nível de governação nacional, por exemplo, as estratégias de educação, estratégias nacional de saúde, etc, etc. Quer dizer, hoje em dia estão mais personalizadas. Cada ministro que chega tem a sua bandeira. Isto é estratégia nacional. Você está a formar ou deve formar cidadãos. Estamos a falar de metade do século que você deve ter um compromisso de nação. Aqui vão passar vários partidos, vão passar vários governantes, etc, etc. Então, este modelo que está, espero que Nampula tenha sido, portanto, o trigger, mas a parte desta forma de descentralização para frente, é este o pensamento. Este mindset vai ter que ser necessário para os governantes e os políticos na arena. Voltamos de novo às eleições em Nampula. Queria trazer um dado aqui, relativamente a Afonso Dhlakama. Há um pronunciamento de Afonso Dhlakama que é feito a meio do dia da votação, que deu a sensação de que a Renamo não estava preparada para a vitória. A Renamo, partido, tem estado na oposição e que acho que já entrou na mecânica a ideia da rejeição por rejeição. E o pronunciamento da Câmara era um pronunciamento que dava a sensação de uma preparação de um discurso, vamos lá, de desculpabilização do processo. O Borges estava no terreno, queria ouvir o seu comentário em particular, quando ele dizia que há caminhões e caminhões, falando de detalhes, enfim, caminhões esses que depois não os mostrou. Ou seja, sim, após ganhar, já os caminhões nunca mais foram mencionados. Aliás, em Quelimane agora, portanto, o delegado, portanto, começa o processo de formação e instrução aos delegados, portanto, da vista, exatamente com este propósito. Cuidado, pessoas que vendem assuntos. Eu penso que eu sou jornalista de profissão, tenho estado no terreno a ver as coisas.
Há coisas que acontecem que não conseguimos documentar ou não damos muita relevância a isso. O que efetivamente sucedeu em Nampula é que caminhões já haviam. Havia muitos caminhões que trouxeram pessoas. E essas pessoas, nós temos relatórios detalhados lá. Nós trabalhamos num grupo chamado Votar Moçambique e temos detalhes de mesa a mesa, fato a fato que ocorreu. Há muitas pessoas que vieram, pretendiam votar. E há muitas pessoas que foram lá, disseram, ok, eu venho votar. Dizem, não, mas o senhor já votou. Não, mas eu não votei, estão aqui as minhas mãos. Não, mas já votou. Já tem a baixa ali na lista, porque quando você vota no caderno eleitoral, faz a baixa. Ok, não, já votou. Pronto, a pessoa discutiu, acabou indo-se embora. Então, as pessoas estavam lá, efetivamente. Então, houve, de facto, as tentativas. As pessoas estavam lá, caminhões de pessoas estavam lá, inclusive no dia a seguir, dia 15, depois, a eleição foi na quarta-feira, na quinta-feira, quando saí de Nampula, havia duas coisas interessantes que estavam a acontecer. Só que essas coisas são bastidores que não são reportados. A primeira coisa é que os primeiros focos não, mas as primeiras saídas à rua para celebrar a vitória da Renamo foram totalmente repelidas pela unidade de intervenção rápida, com tanques de guerra e gás lacrimogêneo, e a mim, mas outras pessoas estavam lá, atingiu-nos um bocado, porque estávamos ali na cidade. Aquilo era disparo para todo lado. Essa é a primeira coisa que aconteceu. A segunda é que, à frente da sede do partido Frelimo, estavam lá centenas de pessoas, eles devolvam-nos para casa. Se vocês perderam, bom, isso aconteceu em Nampula. Se vocês perderam, nós não temos culpa, agora devolvam-nos para casa. As pessoas foram trazidas dos distritos. E a justificação oficial que foi dada é de que aquelas pessoas são funcionários públicos que em 2013 e 2014 residiam na cidade de Nampula. Acabaram sendo transferidos. E foram transferidos durante esse processo. Agora, a questão que vem, mas quem é que organiza essas pessoas para os trazer de Larde, os trazer de Nacala, para votarem? Porque o voto é voluntário, né? A pessoa acorda da sua casa e vai votar. Agora, houve uma organização que a Frelimo fez, ok, funcionários públicos viviam em Nampula. Entre nos carros, vamos para Nampula para votar. Então, efetivamente, houve problema. Agora, a Renamo conseguiu seu maior objetivo, que é ganhar. Não interessa mais falar desses processos, porque já ganhamos. Se tem perdido, não apanhávamos sono até hoje, porque era o assunto a ser invocado. Estavam criadas condições. Agora, uma coisa que eu gostava de trazer também à discussão... Mas aqui também, desculpa, Borges, este movimento quase que antifrelimista também é revelado ao nível das outras forças não políticas. Quer dizer, a Frelimo perdeu o que tá bom, avancemos. Mas faz desde contentamento os relatórios, os informes da sociedade civil sobre estas questões, não é, que servem até para limpar o processo, não aparece. Né? Bom, eu aceito a crítica, Ernesto, mas isto tem que ser compreendido assim. Ou seja, o processo quando ganha a oposição é transparente. Quando ganha a Frelimo não literalmente assim. Eu vou mencionar, não é segredo nenhum, o CIP estava lá numa plataforma chamada Votar Moçambique, tinha lá outra plataforma chamada Sala de Paz, que são os mais independentes, ok? E os relatórios foram emitidos antes dos resultados. Eu posso dar uma palmatória aqui, se os relatórios tivessem sido emitidos depois, talvez a análise não teria sido a mesma. Agora, isso é importante perceber porque disse que em ciências sociais não há uma análise completamente neutra, porque a pessoa, eu sou hipoteticamente, sou cristão e vou falar a favor do cristianismo se o assunto for religião. Estou cansado com a Frelimo, hipoteticamente, não estou a dizer que estou. Eu vou falar de uma forma de quem está cansado com a Frelimo. Então, isso sempre influencia. Mas o elemento que eu queria trazer é que nós temos que olhar um pouco para a inovação que o Giacama trouxe. Deve ser um único dirigente. Dirige um partido por teu fora, não? A partir do exilado nas matas. Ele diz, ok, esse é o meu candidato, vote nele. As pessoas vão votar efetivamente. Isso é muito novo e
os cientistas políticos são vocês, poderiam pensar em escrever uma coisa, é a nova forma de... Jornalista, eu queria ouvir o teu comentário rapidamente, antes de irmos aos telespectadores, sobre este fenómeno, estas acusações que diluíram-se de repente, porque vamos voltar a telas em outubro, se o resultado for o inverso. Sem dúvida. Faz-me lembrar um jogo em que o árbitro não assinalou um penalti, enfim, mas nos últimos minutos marcamos um golo, celebramos e esquecemos completamente o penalti que não foi assinalado contra a nossa equipa. Não, isso na verdade é para dizer o quê? Quer dizer, é outro elemento também a ser tomado em conta pelo partido do poder, não é? Isto revela o grau, portanto, do movimento, digamos, não diria anti-Frelimites, mas anti-estado de coisas. Porque há um estado de coisas que as pessoas estão cansadas, né? Okay? Então, não importa como a gente, portanto, arremessa as pedras contra, portanto, o culpado. Okay? Portanto, se as regras de jogo foram infringidas, mas desde o momento que o culpado foi afastado. E isto aqui revela-se um pouco também para aquela sociedade civil que quer dizer, é a primeiríssima a aparecer. Okay? Já tivemos situações aqui de, inclusive, representantes diplomáticos, né, a aparecerem, portanto, a darem cara sobre processos eleitorais contenciosos, etc., por aí adiante. Mas isto revela, de facto, que as pessoas, quer dizer, estão quase que unânimes num movimento. Okay? Chacato, queria muito rapidamente o seu comentário, porque eu quero já abrir a linha telefónica. Rapidamente este comentário, estas acusações da Câmara que depois desapareceram, e o facto de a FRELIM ter felicitado prontamente o Vitória da Renamo. Se isto pode gerar uma jurisprudência positiva no nosso ordenamento político, para a partir de agora termos isto como um processo normal, como aconteceu em Nampula. Bom, eu já teria comentado em relação a esta postura por parte da FRELIMO, não é? O delegado do comitê. Se fosse o contrário, tínhamos alguém da Renamo a felicitar a FRELIMO? Tenho dúvidas. Duvido. Tenho dúvidas na medida em que, como dizia o Jeremias, o líder da Renamo já tinha vindo, portanto, a fazer acusações de que o processo não estava a ser justo, o processo estava, portanto, a enfermar de muitas irregularidades. Então, o que deveria se esperar era, portanto, um comportamento pós-eleitoral muito de contestação por parte da Renamo. Então, não podemos descurar isso. Não há dúvidas que a Renamo não ia aceitar resultados, ia, portanto, chamar, portanto, causas e motivos que teriam estado por detrás, que teriam influenciado as irregularidades. Então, eu acho que esta postura por parte da FRELIM é uma postura, digamos, que merece muita atenção e merece ser encorajada, e esperamos que também os outros partidos, nos próximos pleitos eleitorais, possam emular este comportamento e saber, como eu dizia inicialmente, que quando vai-se a um jogo político, sempre há vencedores e há perdedores, e tem que se estar preparado, do ponto de vista psicológico, para aceitar estes resultados. Então, vamos falar que estamos curiosos, até outubro não falta muito. Vou pedir ao moderador para colocar linhas telefónicas para ouvirmos os nossos telespectadores, a opinião deles sobre este processo eleitoral que decorreu em Nampula. A ver se em outubro começamos então a ter estes atos de felicitação. Um aspecto também saltou à vista foi a rapidez com que os resultados foram colocados, tornados públicos. Normalmente ficamos dias e dias de suspeição sem resultados, e desta vez foi diferente. É possível. Vamos perceber, num contexto de dispersão das eleições, o que é que vai suceder efetivamente relativamente a isto. Já tenho indicação do Sr. Cadu Moreira em linha. Boa noite. Muito boa noite, Jeremias Lang. Boa noite. Boa noite também aos doutores aí presentes e todos os observadores da Histórico Televisão. Bom, primeiro, elogiar a forma como o processo decorreu na Nampula, né? Quando comparado com a primeira volta, para este lado, para cá, houve melhorias, né? De parte dos órgãos eleitorais. Bom, eu penso que
Bom, a maior parte das pessoas que votam na oposição, no geral, são aquelas pessoas que às vezes sentem-se esquecidas. Vou dizer, pessoas das zonas urbanas. Então, portanto, eu noto que aconteceu, por exemplo, em Nampula, não porque efetivamente a Renamo teve um melhor manifesto eleitoral, mas tipo, aquilo que a minha língua materna chama-se o cata, né? Eles votaram na Frelimo, eles votaram contra a Frelimo, e tipo, é como cata. Queremos dar um cartão vermelho, nesse caso, a Frelimo. Eu aqui consigo fazer sobre esse processo, porque mesmo eu costumo conversar em muitos lugares com muita gente, a dizer a mesma coisa, que não é porque a oposição será perfeita durante a governação, mas é tipo, estamos cansados com alguns senhores, porque há muita coisa que não está bem no país. Portanto, e outra coisa, a execução, por exemplo, de leis dos SUS durante a campanha eleitoral, mas quando é durante a vigência do mandato, não transformam aqueles bens materiais em uma coisa pública para a maioria. Então isso acaba criando um sentimento de revolta nas pessoas e acabam sentenciando esses dirigentes. Portanto, eu acho que é um grande trabalho que a FILM deve fazer para que possa reverter o cenário, porque de facto dessa forma é boa do lado disso, mesmo não é seguido para ninguém. Muito bem, muito obrigado, Sr. Cadu Moreira, obrigado pela sua participação. Mantemos a linha então aberta para ouvir outras opiniões sobre estas eleições e os possíveis cenários para as eleições em 2010. Como se disse aqui também, foi ganhar eleições para fazer campanha eleitoral na prática. Assim, Tomás, digamos a partir de Inhambane, boa noite. Boa noite. Boa noite, faz favor. Eu queria ajudar até, a minha ideia é que se a Renamo ganhou nessas eleições, nós temos que foi apoio do MDM. É apoio do MDM. Daqui a alguns dias, ou daqui a alguns meses, teremos novas eleições, vamos ver se a Renamo vai ganhar ou não, porque cada partido, ou cada membro do partido vai votar no seu partido. Exato. Então, os membros da Renamo não adianta festejar, pode festejar nesse exato momento, mas deve se preparar para a próxima campanha, porque pode vir a perder. Muito bem, muito obrigado pela sua participação. Uma nota importante, de facto, que vou pedir depois aqui aos meus panelistas para analisarem. O que é que vai suceder em outubro, a 10 de outubro, num contexto em que cada um decide participar por si próprio? Vamos perceber então o que é que vai suceder, sobretudo num quadro, espera-se já do resultado da revisão constitucional, com uma nova legislação eleitoral, em que a eleição é feita por partidos, portanto, a votação é pelos partidos, depois o partido vencedor é que indica digamos, a Assembleia Municipal, portanto, quando se está em discussão ainda não é definitivo, mas espera-se que a Assembleia Municipal indique o candidato. Vamos ao encontro do Sr. João Paulo, boa noite. Sim, boa noite, Sr. Jeremias. Boa noite, Sr. Nampula, faz favor. Sim, eu queria só contribuir um pouquinho nesta conversa vossa. Exato. Sim, eu queria dizer assim, a Renamo ganhou. A Frelimo felicitou, tudo bem, porque é um partido civilizado, mas o que constatamos aqui, no tempo da eleição, é que a Renamo foi muito agressiva. Andar a bater pessoas, andar a doar dinheiro, estava aqui o Mochanga com um montão de dinheiro, a comprar alimentos. Então a Frelimo se distanciou dessa nota. Então, havemos de ver em outubro se eles já vão voltar a ganhar. Exato. Sim, então, quero dizer a esse senhor que estou a ver aí, que é da Renamo, que estava aqui, que estava a dizer que, porque traziam caminhões e caminhões, ele está a mentir. Uma coisa é ser inteligente, ou, aliás, é ser intelectual, ou outra coisa é ser analfabeto político. Porque se você não entende a política, é melhor se aproximar das pessoas que percebem a política. Muito obrigado pela sua participação, Sr. João. Penso que ficou essencial, então, da sua contribuição.
Mantemos a linha aberta para ouvir outras opiniões. Há muitos cenários que estão em cima da mesa para percebermos as eleições de outubro em Nampula, em outros lugares, mas em Nampula em particular, porque estamos a analisar Nampula hoje, como é que se poderão ser, portanto, num quadro legislativo diferente deste. Ainda não temos o quadro legislativo e, portanto, será sempre difícil analisar o cenário que será resultado dessa hipotética legislação. Assim, vamos ao encontro do Sr. António, falamos aqui a partir de Maputo. Boa noite, Sr. António. Boa noite. Boa noite, faz favor. A minha contribuição vai mesmo para, primeiro, parabenizar a Renan pela vitória e seguir a dizer que praticamente uma vez que aquilo, tanto a atenção toda estava na Nampula, então houve facilidade de controle, tanto como os membros, como os delegados. Então, é por isso que mesmo havendo probabilidade de alguns esquemas políticos, não havia como haver esses esquemas. Por isso que houve essa facilidade de a Frelimo reconhecer prontamente os resultados e, de seguida, mesmo comentar um pouco em relação ao painelista aí que dizia que a Renamo de Consul já queria contestar aquilo, alguns caminhões. Eu não sei se isso é verdade ou não, mas a verdade é que quando alguém vai para um jogo, claramente logo que ganha o jogo, mesmo que tenha havido falhas, isso, mas aquilo, a pessoa já não olha mais para aquilo, porque o fim era a vitória. Então, se fosse a vitória, praticamente ficou-se de lado, mas em algum momento tinha que aparecer e dizer isso ou aquilo que aconteceu, para de modo que nas próximas ocasiões tenhamos credibilidade de que aquilo que falou-se anteriormente é verdade ou não, porque se cala-se agora, uma vez que a Renamo ganhou, então pode dificultar nas próximas eleições, porque nós não vamos ter certeza de que aquilo aconteceu ou não. Porque agora que dizem que aconteceu, nós estamos a dar a cara daquilo aconteceu, nós estamos a trazer provas, evidências ao público, então é muito complicado. Muito bem, muito obrigado, Sr. António, pela sua participação. Vamos manter então a nossa linha aberta para ouvir outros telespectadores. Sua opinião conta, por isso queremos ouvir como viu estas eleições em Nampula, estes resultados, o que é que lhe parecem, quais são os fatores que acha que foram determinantes então para o desfecho que aconteceu em Nampula. Enfim, são vários elementos que podem ser trazidos aqui pelos nossos telespectadores também para contribuir. Vamos a Mocuba, ao encontro do Sr. Fernando. Boa noite. Muito boa noite, Sr. Fernando. Boa noite. Boa noite, faça favor. Boa noite, sim, senhor. Eu quero participar nesse debate. Sim. Já o cumprimentei, eu disse, é bem-vindo. Sim, senhor. Ok. Eu acho que Jeremias já, muitas vezes eu tenho ligado para esse vosso canal. Boa noite, sim, senhor. Eu digo que eu tenho ligado para esse vosso canal. Sim. Mas é o seguinte. É que... Pode falar, não sei se está a ter alguma dificuldade. Tá bom, então. Ok, então, o que eu estava a dizer é que a situação que se fala em Nampula... Sim. Tem dificuldade? Nós estamos a ouvir, pode falar à vontade, estamos a ouvir. Ok, tá bem, então. Eu vou falar agora. Exato. Estava a dizer que a situação de eleições em Nampula é o resultado... Posso falar? Fala à vontade, Sr. Fernando, fala à vontade. Ok, então. A questão de Nampula não pode preocupar a Frelimo, nem a ninguém, porque o processo histórico é exatamente isto. Nós estamos em Moçambique, era o tempo colonial, passou, entrou a Frelimo. E a Frelimo há de passar, então não pode haver debate porque Nampula, Arnamo ganhou. Arnamo ganhou em Nampula, porque o povo de Nampula quer mudanças. E é importante que a Frelimo se prepare
que vai entrar nas mudanças. Agora, entrando na questão do que se fala, a questão de fraude, é importante perceber que eu, pessoalmente, que estou a falar, fui candidato em Mocuba, aqui no Mocuba. Tive eleições, tive uma margem de votos e desviaram os meus votos. Então, para quem participa neste processo, sabe que, na verdade, a Frelimo rouba. Agora, a questão de caminhões, de Nampula, os que desmentem, acho que não sabem o que estão a fazer. Mas vou terminar dizendo o seguinte: a Frelimo deve deixar de humilhar os moçambicanos. É o que estou a falar, depois de ter concorrido. Eu trabalhava na Visão Mundial, trabalhava na educação, trabalhava na Unizambese. Depois de eu ter concorrido, fui expulso. Hoje estou desempregado. Então, agora, o que vocês acham? Como é que eu vejo a Frelimo nesta lógica? E muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Fernando. Falamos a partir de Mocuba, dando então também a sua experiência pessoal. Temos ouvir mais 2 telespectadores, depois fechamos. Então mantemos a nossa linha aberta. Ligue-nos e dê-nos a sua opinião sobre este processo, como é que o viu, assim de viva voz, sem ter de fazê-lo pelos outros. Vamos aqui, mano, encontro o Sr. Rogério. Boa noite. Sim, boa noite. Boa noite, faça favor, Sr. Rogério. Sim, todo o protocolo observado, eu tenho uma pequena observação. Exato. Faça favor. Eu queria perguntar o seguinte. Fala-se que o presidente Renamo, por exemplo, teria antecipado em falar questões que tinham a ver com fraude, não sei o quê. Mas temos aí o homem que está sentado aí no meio dos panelistas, que relata situações que ele viveu, como diz nos bastidores, não se relatam, não se publicam. Situações desse gênero, os panelistas como é que classificam? Quero saber que essas são provas materiais, não ouviu dizer, viveu no terreno. Eu queria depois que os panelistas comentassem esse tipo de situações. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Rogério, pela sua intervenção. Vamos certamente, os nossos panelistas vão certamente comentar. Vamos ao último telespectador desta noite. Estamos quase 10 minutos. Temos a atender mais um telespectador. Não sei se temos mais alguém. Sr. João, onde eles falam? Fala-nos a partir de Zavala, em Ambano. Boa noite, Sr. João. Bom, primeiro é para felicitar a Renamo pela sua vitória. Em segundo lugar, questionar ali os panelistas e o senhor jornalista ali. Queria entender como é que interpretam se, por exemplo, fosse o Deus de Mango ou o Nilce em plena votação e ele exortar que os nampulenses votassem num candidato Y, como foi o caso do primeiro candidato que foi do MDM, depois foi essa da Renamo, aliás da Frelimo. Como é que interpretariam ali os panelistas esta situação em plena votação? Em segundo lugar, como é que interpreta se este voto foi consciente, se nós estamos perante a busca da paz, em que esta paz estamos a dizer que a todo custo ela tem que acontecer independentemente de estar ou não estar em consonância com a democracia, mas ela tem que acontecer. Como é que interpretam, então, se este voto foi tão consciente e limpo, ou estamos mesmo à busca da paz, uma vez que se dizia, que o próprio Ricardo Renamo dizia que isto vai comprometer todas aquelas negociações que houve com o presidente da República. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. João, pela sua participação. Foi o nosso último telespectador. Há várias questões que foram aqui levantadas. Não sei quem quer ser o primeiro a responder e dar notas finais também a cada um de vocês. Posso começar aí pelo... Eu penso que deve começar o... Teve questões diretas, direcionadas, algumas diretas, algumas indiretas. Vamos lá. Mas compreende-se o contexto, as pessoas acabam de perder algumas e pronto, é normal. Como ver as coisas que aconteceram, não reportar? Bom, eu darei-se uma analogia. A gente vai a um estádio de futebol para reportar o futebol e de repente lá acontece uma coisa extra. Alguém aparece a despir-se, é coisa que acontece um pouco na Europa, as mulheres tiram as blusas nos estádios. Nós não vamos deixar de reportar o jogo para reportar aquele assunto, fica uma nota de rodapé. Então, eu compreendo que as pessoas não tenham reportado, feito a questão das pessoas foram transportadas como o assunto central. O assunto central era o processo eleitoral e as pessoas foram trazidas a uma questão que na gíria jornalística chama-se de nota de rodapé. Prontos. E eu penso que faz todo sentido. Agora, um telespectador de Inhambane, de Zavala, o último, o senhor João, se não estou errado, dizia, bom, o candidato da Renamo fez campanha no dia da votação. E como é que interpretariam isso? Eu penso que a mesma imprensa que o candidato da Renamo terá usado para se comunicar através dela, a mesma imprensa também veiculou que a Frelimo havia protestado contra isso. Então, a imprensa é simplesmente veículo. Isso foi às 13, tá? Sim. A imprensa não... Os dados dos órgãos eleitorais mostram que cerca de 70% dos eleitores já tinham votado nas primeiras horas. E também não é papel da imprensa rejeitar. A imprensa está lá para reportar as coisas. Se são factos de interesse público, a imprensa vai reportar. Imagine que naquele momento o Afonso Gacama tivesse telefonado para dizer que, bom, nós retiramos a candidatura, uma coisa qualquer que possa dizer, a imprensa vai ter que dizer. A Frelimo também veio, no mesmo dia, disse que, bom, acusamos a Renamo de ter feito campanha. Também a imprensa disse, não quero acreditar que isso tenha influenciado os resultados, como durante todo o debate tentamos mostrar como é que os resultados que saíram como tal, e sem que seja veredito o que nós estamos a falar, é só um conjunto de opinião. Agora, a última questão que eu gostava de comentar é se o voto foi consciente, estando num contexto de busca de paz. Eu penso que é voto consciente, sim. As pessoas votam pelos interesses que têm. Se vota porque está interessado na paz, é um voto consciente, é resultado da consciência. Ninguém apontou a arma, ninguém para votar, ninguém prometeu camiseta. O que não é voto consciente é o que se faz muitas vezes. Pega-se jovens indigentes, mete-se a caminhões, distribui-se camisetas, distribui-se capulanas e promete-se posto de trabalho, diz que vai votar. Isso sim, não é voto consciente. E eu gostava de referir que em Moçambique, não sei, é um debate longo, mas acredito muito pouco que alguém vota mesmo porque gostou do manifesto. Se formos olhar o manifesto de Nampula, ninguém prometia coisas realizáveis nos 5 meses que faltam. Porque nós vamos reduzir, vamos abolir taxas nos mercados. Isso se faz no início do ano, né? Porque nós vamos... Os orçamentos já estão fechados, já contar com aquelas taxas. Sim. Uns iam construir mercados terminais de autocarros. São coisas irrealizáveis. Portanto, as pessoas não votaram consciente no sentido de manifesto, votaram consciente no sentido de, bom, o meu partido é este, eu vou votar neste. Eu não gosto daquele partido, eu vou votar para punir aquele partido. Então, alguém pode ter dito, bom, o meu grande interesse é a paz, eu vou votar no sentido de assegurar que haja a paz. Mas se fosse pelo manifesto, não se votava em ninguém. Ninguém votava. Vamos lá. Sim, olha, eu queria comentar apenas queria fazer 2 comentários em torno de 2 chamadas de Cade Moreira, que reconhece que houve melhorias, portanto, neste processo. E isso me leva a uma percepção de que os cidadãos, normalmente, quando as coisas boas acontecem, eles reconhecem. Porque há sempre aqui uma sensação de que há pessoas que gostam de criticar. Quer dizer, há pessoas viciadas em críticas, não é? O cidadão, de um modo geral, quando há bons efeitos, há boas práticas, reconhece que o STAI e a Comissão Nacional de Eleições, nesta segunda volta, desdobrou-se no sentido de evitar que os erros das mesmas dimensões que aconteceram na primeira volta ocorressem. E também
Há um telespectador que chamou minha atenção quando diz que a Renamo ganhou porque a MDM esteve do seu lado. Eu acho que até nós temos estado a debater que parece o inverso, né? Que o eleitorado da Renamo muitas das vezes tem se deslocado para o MDM, embora o meu colega Nhamir teria dito aqui que o MDM tem uma porcentagem de 10 a 15% do seu eleitorado. Mas a história nos manda dizer que, com exceção da Beira, todos os municípios que a MDM ganhou na ausência da Renamo, porque a Renamo não participou do processo. Na Beira ganhou porque, de facto, o edil, na altura, o Davis Simango, conseguiu ser um cidadão muito mais forte que a própria Renamo, ser um cidadão muito mais forte, com um carisma extremamente elevado, que decidiu concorrer como independente e ganhou eleições. Mais forte que o candidato que a Renamo indicou. Exatamente, o Manuel Pereirinha. Manuel Pereira. Exatamente. O que significa que os membros do eleitorado da Renamo votou, movimentou-se com aquele candidato. Sim, não há sombra de dúvida. Mas, de um modo geral, se nós olharmos a realidade de Quelimane, sem querer tirar mérito de Manuel de Araújo, que é um grande político, olhar para a própria realidade de Nampula, há uma mudança daquilo que é a ordem política nessas autarquias, num contexto em que a Renamo não participa no processo eleitoral. Agora, nas eleições gerais, que a Renamo decidiu voltar com uma MDM que tinha uma expectativa muito elevada, muito exacerbada, acreditando que ia dar o seu show que tinha dado, portanto, passa aqui a expressão, em 2009 ou em 2014, viu que não é tão linear assim. A Renamo continua muito mais forte. Então, eu acho que é muito problemática esta ideia de que Renamo ganhou Nampula por causa do MDM. O MDM jogou um papel importante, é indiscutível, é inquestionável, contribuiu para a vitória da Renamo, é inquestionável, tanto que a Renamo teve 40%, a Renamo 10%. Aliás, o MDM 10%. Nós, queria os seus comentários. Também ali é o facto, uma curiosidade. Frelimo faz portanto, eu já tinha indicado, a primeira volta tinha cerca de 32 mil votos, faz 39 mil votos por candidato a Frelimo. Num universo de 225 mil inscritos nesta eleição, será que a Frelimo tem 39 mil membros apenas na Pula? Quando ouvimos todos os dias os números que são falados, são números altíssimos. O que é que está a acontecer com os membros da Frelimo? Não, é isso que eu falei na primeira intervenção. Para além da efetividade eleitoralista do próprio membro da Frelimo, não há uma efetividade eleitoralista do membro da Frelimo. Portanto, os membros da Frelimo, em algum momento, não sei onde, não estão a votar. Tornaram-se flutuantes também? Não, o processo não começa com Nampula. Já das eleições anteriores, por exemplo, mesmo na cidade de Maputo, há regiões territoriais do município de Maputo que, por assunção, são quase que, digamos, expectáveis um voto da Frelimo. Estou a falar, por exemplo, de círculos de mesas de voto onde votavam candidatos, inclusive. Okay? A zona de cimento de Maputo, Colana, José Machado. Então, aqui alguma coisa não está acontecendo. A Frelimo ficou muito relaxada num voto quase que, como se diz na gíria inglesa, for granted. Portanto, ficou exatamente relaxada num voto de que, bem, todo aquele cidadão que está minimamente bem inserido econômica e socialmente, portanto, o voto está assegurado. Isto não é verdade, ponto número 1. Ponto número 2, a luta desenfreada pelo protagonismo por membros da Frelimo, a Frelimo, quer dizer, personalizar o partido, etc., criou várias sequelas ao longo dos anos que determinadas pessoas dentro da própria Frelimo foram se afastando da vida política, foram deixando quase que os protagonistas. Ok,
faça lá então, okay? por um lado. O processo da escolha dos candidatos. Exatamente. Parecia um processo muito competitivo. Exato. E continua a haver a coesão interna. Exato. Aumentou o partido. Exatamente. Continua a haver um erro grande, é o partido como umbrella para a mobilização do voto. O que deve acontecer, sobretudo para as eleições locais, é que a mobilização do voto e emergência de candidatos deve ser um processo lá de baixo. Não traga delegado provincial, membro de brigada. Não, deixa lá isso, lá. Você coloca o contexto local a falar. Não é? Este é uma grande, portanto, mensagem para o Flamengo. E há um problema aqui muito grande, é que as próximas eleições, os outros círculos eleitorais são quase que homogêneos, ou seja, a sua heterogeneidade é reduzida comparativamente à cidade de Maputo. Ou seja, é expectável este cenário da Frelimo desequilibrar-se, okay? Na cidade de Maputo do que propriamente em Nampula. E volto a dizer que no frente a frente a Frelimo com qualquer um dos partidos, nestes contextos onde a heterogeneidade do voto não é grande, a Frelimo ganha. E a primeira volta mostrou isso, mesmo sem grande, portanto, número de votantes a favor da Frelimo. Se nós tivéssemos aqui um modelo eleitoral de Uina passe em frente, já estava feita a vitória. Sem problemas. Não se esqueçam também que a própria o Amurane só vem por causa de um erro de boletim eleitoral, portanto, que aconteceu em Nampula. Seria, mais uma vez mais, a Frelimo lá. Não restam dúvidas em relação a isto. No frente a frente, ela ainda continua, portanto, com Mas por esta que acontece assim? É só uma curiosidade. Não percebi? Por que acha que é assim? A Frelimo, nesse contexto, ganha a primeira, mas a segunda perde? Não, há razões históricas. Uma das razões históricas tem a ver com, mesmo que falemos do MDM, mas a consciência política do cidadão ainda é bipartidária. Ainda é confronto Frelimo-Renal. Exatamente. Este é um dos casos. E outro assunto também tem a ver com a logística das eleições. A administração eleitoral moçambicana deve tirar lições muito sérias com a forma como fazemos a logística para as eleições em Moçambique. Vocês vejam uma coisa. Nós tivemos hoje informação do óbito de um edil. Moeda. Quer dizer, a ser assim, não é? Como é que nós temos que ver o processo? É de intercalar até, portanto, o determinado tempo que a lei dá, em que deve-se esperar já para as eleições seguintes. Portanto, há dinheiro para isso? Não sei. Mas a logística do processo eleitoral deve ser também tomada conta, reengenharia aqui neste... Uma provisão no orçamento do Estado. Exatamente, exatamente. Por exemplo. Não é? Bom, no caso de Moeda, já estamos a menos de um ano e, portanto, exatamente. Não há lugar a eleições intercalares. E a partir da próxima configuração está a ser cozinhada, deixa de haver espaço para eleições intercalares, que são um enorme custo para as finanças sem públicas. Dúvida. E é preciso, ainda bem que isso se acaba com isto. Muito bem, vamos terminar por aqui. Quero agradecer a vossa presença aqui neste espaço, por esta reflexão. Há muito ainda por refletir. Dependerá muito do que é que vai sair deste pacote de revisão constitucional. Depois, a partir daí, segue-se as leis, a revisão das leis ordinárias, começar já pelas leis das eleições autárquicas, para dispor já para este processo, e deve arrancar já o mesmo processo preparatório para culminar com essas eleições autárquicas a 10 de novembro. A partir daí, sim, vamos ter já uma ideia de quais são as regras de jogo, e em função dessas regras de jogo, o que é que prevalece, uma maioria relativa para eleger o presidente do município, os governadores, uma maioria absoluta. Tudo isso tem influência na forma como os processos se vão desenrolar, e acredito eu que o resultado de Nampula vai influenciar grandemente a reflexão se vai para uma maioria relativa ou para uma maioria absoluta.
Muito bem, mas vamos estar aqui certamente para acompanhar este processo. Quero agradecer aos nossos telespectadores que nos acompanharam. Próxima terça-feira voltamos a encontrar-nos aqui. Boa noite. Até mais.